Terminou o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano 2023. Itabuna 1, Bahia 0. O Esquadrão de Aço volta a perder para o Itabuna, porque, como você já se recorda, né, na fase de classificação, o Bahia mandou uma equipe totalmente alternativa, mandou a equipe sub-20 e foi goleado por 4-0 pelo Itabuna. Itabuna esse que também bateu no Vitória lá no Barradão, ou seja, o Itabuna tem 3 jogos com as equipes, né, Bahia e Vitória, com a dupla Bahia e Vitória, venceu os 3 jogos. Na tarde deste sábado, né, válido pela semifinal, a gente sabe que é um jogo mais tenso, um jogo mais pegado, o Itabuna fez a sua partida perfeita, né? O que está ao alcance. A gente não pode cobrar do Itabuna mais do que foi apresentado. Né? Um primeiro tempo tímido do Itabuna, um time que tentou marcar, fazer uma marcação até alta no Bahia, né? Assim, o Itabuna no primeiro tempo não teve a bola praticamente, mas teve ali talvez uma oportunidade, né? Já o Bahia teve a bola, mas continua sendo esse Bahia que cisca, mas não vai para lugar algum. É um Bahia sem criatividade. O segundo tempo escancarou isso, né? A gente vai falar isso quando a gente for falar do jogo, né? Mas assim, mais um jogo, mais uma apresentação ruim do Bahia, um Bahia que não evolui. Um Bahia que a gente pode dizer assim, poderia ser assim o nosso título desse vídeo. Bahia, cada vez pior. E aí fica a pergunta para você, torcedor, fica esse questionamento. É hora de tirar o Renato Paiva ou segue o plano, né? Segue o planejamento que o Bahia vem fazendo até aqui? Né? Porque o Bahia tem 2 opções. Falta um mês para começar o Campeonato Brasileiro. Série A é outro nível, outro patamar. Né? Nesse momento, o Bahia não inspira confiança alguma para jogar uma competição do nível do Campeonato Brasileiro. Tanto é que quando o Bahia enfrentou equipes mais competitivas, Sampaio Corrêa, derrota, Fortaleza, um baile, Esporte, foi humilhado. Então, e agora, quando pegou um jogo valendo para o Itabuna, que é uma equipe que fez um bom primeiro turno de Campeonato Baiano, o Bahia perdeu. Né? Aí você pode pensar, poxa, mas é na casa do Itabuna, é fora de casa o jogo para o Bahia, mas não importa. O Bahia é gigante. O Bahia não pode enfrentar uma equipe que tinha 10 anos de inatividade, 10 anos fora da Série A do Campeonato Baiano, né? Uma equipe que estava sem divisão, uma equipe que ficou sem divisão porque ficou inativo. E o Bahia apresentar esse pouco futebol que apresentou nesse jogo. Foi merecido o resultado. As chances mais claras foi mesmo do Itabuna, né? Claro que foram poucas chances, né? O Itabuna fez o seu jogo, o Itabuna se esforçou, o Itabuna que chegou ali colocando o seu limite. Mas o Bahia colocou o seu limite. O segundo tempo do Bahia foi tenebroso. O Bahia estava dando chutões e o Jacaré ficando impedido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? O Piel também sempre pego impedimento. O Ricardo Goulart não recebeu uma bola no segundo tempo, né? Depois colocou o Everaldo, ou seja, um Bahia, uma verdadeira bagunça. O segundo tempo mostrou isso. O Bahia dando chutão, né? Assim, eu destacaria como uma grande partida, assim, que para mim retocável foi, né, do Marcos Vitor. Para mim foi o que se salvou. Né? Um zagueiro que, apesar de ter sofrido gol, né, sofreu gol no escanteio, o Itabuna marcou seu gol de bola parada, mas vale do mesmo jeito. E liga um alerta na equipe do Bahia. Esse time que o Bahia está apresentando até agora, nesse primeiro semestre, nesses primeiros 2, 3 meses, esse time, essa performance aí, é time, né, para o que o Renato Paiva falou, é time para tentar a manutenção, né, na Série A do futebol brasileiro. É um time frágil, é um time que está cada vez mais desorganizado, e aí fica aquele questionamento: o Renato Paiva vai conseguir tirar mais desse elenco? Que o elenco precisa melhorar, gente, a gente já sabe, até o próprio Grupo City já sabe. Esse elenco tem que melhorar muito para ficar mediano. Esse elenco não tem condição alguma de disputar uma Série A para a primeira página de tabela. Né? A primeira página de tabela são os 10 primeiros, então não tem condição. Eu vou trazer a escalação do Bahia, que enfrentou o Itabuna. Né? O Bahia entrou em campo com o Marcos Felipe, né, titular em todos os jogos praticamente da temporada. Né? Só ficou ali de fora de 1, 2 jogos, no máximo, para né, quando descansou, mas o titular absoluto até aqui do Esquadrão de Aço.
O Cicinho veio na lateral direita, né? Pelas informações que a gente recebeu, seria o André, mas o André sentiu ainda antes do jogo, né? Pouco tempo antes do jogo, o André sentiu, o André serviu titular, o Cicinho, mais uma partida ruim do Cicinho, a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Marcos Victor, que tem sido assim o sinal positivo, né? O que tem sido positivo do Bahia, apesar da derrota, né? Fizeram mais um grande jogo o Gabriel Xavier e o Marcos Victor. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia, né, o titular, tem se mostrado assim. Aí o meio-campo formado com o Rezende, o Acevedo e o Daniel, que voltou a jogar, voltou a entrar em campo. Né? O Daniel já faz tempo que não faz um grande jogo, e o Daniel cada vez vai perdendo importância nesse Bahia. Não é um jogador protagonista. E no comando de ataque, o Jacaré, o jogador mais esforçado, a gente sabe das limitações do Jacaré, o jogador mais esforçado do que um jogador de qualidade, mas faz a sua parte, tentou, no segundo tempo ali foi impedido milhares de vezes, né? O Biel, que é um jogador também que hoje não fez uma grande partida, mas foi um jogador que pelo menos tentou. Foi um jogador que pelo menos tentou, pelo menos buscou, né, dificultar, criar ali jogadas, inclusive ali na reta final do jogo, né, nos acréscimos, o árbitro, o Pombo, ele deu 7 minutos de acréscimo ali, o Bahia tentou no abafa, o Biel chutou, o zagueiro, né, conseguiu interceptar a bola, escanteio, então o Bahia ali na reta final do abafa. Mas um time totalmente desorganizado, um time sem criatividade, né, um time espaçado. Mais uma vez, o Bahia, quando estava perdendo o jogo, foi para o sufoco. Né? Eu achei até desnecessário, vou ser bem sincero, porque o Bahia poderia se complicar. Né? O Itabuna teve, né, as possibilidades do contra-ataque, mas o Bahia se jogou. Eu acho que tem que buscar o resultado, sim, mas é preciso ter frieza. A gente sabe que na Arena Fonte Nova, né, eu ainda acredito que o Bahia é favorito, né, o Bahia é favorito, mas, para mim, já é vexame. Já é vexame. O Bahia, para mim, não apaga esse vexame. Porque o Bahia, na minha opinião, vai se classificar? Vai. Mas o que seria a possibilidade de uma semifinal tranquila será uma semifinal, né, com já uma vitória do Itabuna. Ou seja, o Itabuna já carimbou aí, né, mesmo se o Bahia passar, que eu acredito, repito, que é o favorito, mesmo o Bahia passando, né, o Itabuna já carimbou, né, já fez a sua parte. O Itabuna, né, um campeonato espetacular do Itabuna. Se o campeonato encerra hoje para o Itabuna, né, ou se encerra na semana que vem, claro, agora a gente sabe que o Itabuna é uma equipe perigosa, uma equipe que pode chegar e surpreender. Vai entrar em campo o Itabuna já classificado, joga pelo empate. O Bahia vai ter que buscar o resultado durante a partida, né, apesar de ser o favorito, tem até a torcida a seu favor, né, tem a questão da Fonte Nova, que é onde o Bahia joga há muito tempo, então não vai ter desculpa de gramado, né, não vai ter essa reclamação, apesar que o gramado do estádio, assim, aparentemente, não é ruim, não é um gramado de Copa do Mundo lá do estádio de Camacan, da cidade de Camacan, mas também não é um desastre. O Bahia já jogou em lugares piores nessa temporada. Mas, assim, é preocupante. Eu acho que o Renato Paiva, eu não sei, né, fica essa questão. Se o elenco, a gente já sabe, o elenco precisa mudar, precisa qualificar. Precisa trazer jogadores aí, 5, 6 jogadores de altíssimo nível para chegar e vestir a camisa e ser titular. Então o Bahia precisa desses jogadores. Mas eu não sei se mesmo com esses jogadores, né, se o Renato Paiva vai conseguir extrair desse time mais futebol, né, mais consistência, mais inovação. Até agora eu não confio. Né? Para você ter ideia, o Bahia ficou mais com a bola, né, o que é normal, tem sido assim normal. O Bahia teve 56% de posse de bola contra 44%. Tá muito mais essa posse de bola do Bahia, muitas vezes é ali o Marcos Victor com o Xavier, né, assim, sem oferecer risco algum para o adversário. Né, para o adversário. Muito passes errados, né, o Bahia errou 83 passes. É um time que erra muito passes, né, mais de 20%, né, não 20% dos passes, ou seja, é muito, né? É muito erro de passe da equipe do Bahia. Né? O Bahia finalizou 16 vezes, mas assim, finalização no gol mesmo foram 5-3, ou seja, foi um jogo bem equilibrado, né? Apesar do Bahia ter finalizado muitas mais vezes, mas quando a gente vai para chances reais, para as finalizações que foram
no endereço do gol, foi 5-3, ou seja, bem equilibrado, né? O Bahia teve 8 impedimentos, isso mostra falta de treinamento, assim como a defesa que faz a linha bem feita, o time que fica demais impedido, como é o caso do Bahia, um time que fica muito com a bola, é falta de treinamento. Ou seja, será que o Renato Paiva já não consegue mais ter o domínio do elenco, ter o domínio das suas proposições? Me parece que o Bahia está perdido, me parece que o Bahia está cada vez mais desorganizado. E o grande problema é que o elenco não tem essa qualificação toda, mas é um elenco que tem a base, né, do que iniciou a temporada, não perdeu ninguém, pelo contrário, volta e meia recebe um reforço outro, né? Recebe um reforço outro. O pessoal pode se perguntar, mas o Iago Felipe não jogou e também o Arthur Salles, mas nenhum dos dois vão poder jogar mais no Baiano, porque já passou o período de inscrição, então eles não jogarão no Campeonato Baiano, né? Não poderão jogar no Campeonato Baiano, somente na Copa do Brasil, Brasileiro e as outras competições que o Bahia passar a jogar a partir de então. Mas assim, o que fica do resultado é desesperador pelo resultado? Não, o Bahia tem reais chances de classificar. Eu, inclusive, o Bahia final. Mas a minha dúvida é se esse Bahia terá condição de proporcionar um futebol suficiente para fazer. Né? Essa é a minha dúvida. A gente sabe que o potencial será desempenhado já na próxima partida. Né? Lembrando que ainda a gente tem que lembrar que no meio de semana, na próxima terça, o Bahia tem um jogo contra o Fluminense do Piauí. Né? Contra o Fluminense do Piauí. E aí fica a dúvida: o Bahia vai com força máxima para esse jogo contra o Fluminense do Piauí, sabendo que no próximo sábado terá esse jogo decisivo contra o Itabuna, né? Eu acredito que o Paiva deve mandar um time um pouco alternativo, até porque o Bahia está praticamente eliminado da Copa do Nordeste, o que é mais um vexame na temporada do Bahia. Agora, eu acredito assim que o Paiva está, né, bem na corda bamba. Se não fosse se o Bahia não fosse SAF, não fosse o Grupo City, o Renato Paiva cairia, né? O Renato Paiva cairia, mas mesmo sendo o SAF, mesmo sendo o Grupo City, né, a grande questão é que a gente não vê evolução. Pelo contrário, é um time que jogo após jogo vai apresentando mais defeitos, mais falhas, né? É um time omisso em alguns momentos, assim, parece um time omisso, um time sem criatividade, um time que mostra que não está bem treinado. É um time que mostra que não está bem treinado. E aí parece que é culpa do treinador. E aí, quando o treinador não consegue mais gerar resultados, né, trazer bom futebol, bom desempenho nos jogos dos seus atletas, eu acho que aí é como o próprio Renato Paiva falou, talvez seja a hora de deixar, né, o projeto. Mas se o Renato Paiva ainda acredita que ele pode extrair mais desse elenco, né, tá parecendo cada vez mais que não. Tá parecendo que o Renato Paiva está perdido, não tem mais domínio do elenco, né? Inclusive, ele próprio já falou isso, né, que alguns jogos o pessoal fez tudo o oposto. Se fez o oposto é porque ele não está tendo comando mais da equipe. Né? Foi o que ele disse contra o Barcelona, de Ilhéus, né? Alguns jogos ele chegou a verbalizar isso daí. Né? Vamos aguardar, né, o desenrolar da semana. Já disse, tem jogo na Copa do Nordeste, o Bahia tem que vencer, não tem outra alternativa. Então o Bahia vai jogar na próxima semana pressionado, porque tem a Copa do Nordeste, que se o Bahia não pode abandonar, e o Bahia só tem uma opção na Copa do Nordeste. Né? O Bahia joga na próxima terça, depois joga sábado pelo Campeonato Baiano e na próxima quarta. São 3 jogos que o Bahia, se quiser salvar esse início de temporada, o Bahia não tem outra alternativa senão vencer. Mas eu pergunto, esse time é capaz disso? Aparentemente não. Aparentemente não. O Bahia tem que correr e evitar esse vexame no próximo sábado. Porque na Copa do Nordeste, acredito que o cenário é desfavorável, que o Bahia vai ser eliminado. E se o Bahia for eliminado também no Campeonato Baiano, aí a vaca pode ir por brejo.
né? A vaca pode ir para o brejo e pode criar um clima ruim. O Bahia tem que fugir desse clima ruim. Claro que a gente sabe que vai chegar mais peças, o time vai melhorar, mas não pode deixar o cenário ficar tenso e conturbado. Mas foi isso, né? Assim, parabéns ao Itabuna. Fez um grande jogo, tático, físico, né? Muita luta, né? O goleiro do Itabuna fez uma partidaça, a dupla de zaga também muito bem. Né? O goleiro fez as 3 defesas importantíssimas, mas está ali para isso. O goleiro tem que fazer a diferença. E nessa hora, é hora do goleiro mostrar isso. Tem que pegar a bola do campeonato. O goleiro tem que chegar nessa reta final, semifinal, final, e não pegar a bola do jogo, pegar a bola do campeonato. Aquela bola que fala, ó, aquela bola ali foi a que colocou o time de novo no campeonato, foi a que deixou o time vivo no campeonato. Eu não ouvi o Marcos Felipe fazer essa defesa. É um goleiro regular. Eu acho que o Bahia também vai ter que buscar um goleiro de um nível um pouco acima. Não estou dizendo aqui que ele falou, mas é o que a gente constata pelos jogos que a gente vê do Bahia. O Bahia precisa melhorar muito para ficar bom. O Bahia precisa melhorar muito para deixar de ser ruim até aqui. É um time que eu esperava muito mais. Uma das grandes decepções, né, desse início de temporada é o Bahia. A gente vê aí os principais, né, equipes que estão no mesmo patamar do Bahia, como o Vasco da Gama, já reagindo, já começou mal a temporada, mas está evoluindo. O problema do Bahia é que a gente não vê a evolução, a gente vê o time caindo, perdendo rendimento. Né? Mas é isso, eu queria saber de você, o que você achou de mais esse vexame do Esporte Clube Bahia, de Renato Paiva, esse projeto SAF do Bahia. Queria que você deixasse nos comentários a sua opinião, né? Quem foi o pior jogador, né? Quem se salvou. Se você ainda acredita na classificação, então deixe nos comentários. E você também que chegou aqui nesse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Você já sabe, canal 2x1 aqui não tem parte. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.